Agora recebendo o vereador professor Gilson de Souza. Vamos falar aqui sobre a sanção de um projeto do vereador que autoriza pagamento por Pix e cartão de débito e crédito na passagem de um ônibus aqui em Blumenau. Mas para avançar ainda faltam algumas medidas que o vereador vai explicar aqui para a gente nesta manhã. Obrigado pela visita, vereador. Seja bem-vindo novamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falar sobre um projeto tão importante e falar sobre transporte público, que é importante de uma forma geral. O que está faltando é a vontade política por parte do prefeito e cobrar da empresa para que ela realmente se modernize. Essa modernização ela é extremamente importante, Jorge, porque não tem como, e a gente estava discutindo, inclusive em off aqui, com o pessoal ali fora, sobre o quanto o nosso transporte público ele é arcaico, ele não é moderno. E aí, se ele não é moderno, ele não vai atrair as pessoas. Então, nós recebemos diversas dificuldades de pessoas que deixaram de utilizar o transporte público esporadicamente porque não tinham acesso a um cartão da Blue Mobile ou não tinham dinheiro em espécie. Hoje as pessoas andam muito pouco com dinheiro em espécie e acredito eu, como economista, que daqui a 10, 15, 20 anos o dinheiro em espécie em si ele vai praticamente deixar de existir. Não haverá mais o dinheiro em espécie. Então não faz sentido que a empresa não tenha modernizado o seu sistema para poder acolher essas pessoas que não fazem uso do cartão Blue Mobile porque querem utilizar o ônibus esporadicamente. Ou pior, né, chegou 2 casos, eu só tomei a decisão de fazer esse projeto, chegou 2 casos para mim emblemáticos, né? Um foi um jovem universitário que esqueceu o cartão em casa e não tinha, embarcou no ônibus e esqueci o cartão, não tinha dinheiro, eu tinha o cartão de crédito e de débito, eu tinha a Pix, mas eu não tinha o cartão meu da Blue porque eu esqueci em casa e não tinha também, ele teve que descer, sair do ônibus e a pé até em casa, pegar o cartão ou, né, às vezes dentro do ônibus tem uma pessoa com um bom coração que te ajuda e passa o cartão dele ali. Mas olha o absurdo, né? Isso foi um dos casos. O outro caso foi um casal de jovens que o carro estragou. Ele falou, cara, eu e a minha noiva pegar, nós íamos pegar o ônibus, facilitaria muito pra gente, estava muito próximo a um ponto de ônibus e os horários estavam adequados para que a gente pegasse, mas a gente olhou um para o outro, eu não tenho o cartão da Blue Mobile, porque o carro estragou, e a gente chamou o pessoal para levar o guincho, a gente teve que gastar Uber. Eu gastei um Uber que saiu muito mais caro para mim do que utilizar o transporte público. E olha a questão eu sempre falo, o custo de oportunidade, né? Eu como economista e matemático falo do custo de oportunidade. Olha quantas pessoas que poderiam pegar o ônibus de forma usual e poderiam dizer, olha só, sai mais barato, é muito mais rápido, muito mais interessante, ele tem esse momento de experimentar e a partir do momento ele toma uma decisão racional de utilizar o transporte público. Olha quantas pessoas nós poderíamos ter e trazer para dentro do sistema se nós fizéssemos a modernização do sistema. E aquela pessoa também que não usa o ônibus tanto a ponto de fazer um cartão, mas que gostaria de usar esporadicamente o ônibus, mas não utiliza porque justamente não tem o cartão e não faz sentido para ele comprar um cartão da Blue Mobile ou carregar um cartão da Blue Mobile se ele usa esporadicamente, usa lá, sei lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou talvez usa 3 vezes por mês, enfim. Mas são esses esporádicos que a partir do momento que entram no sistema podem talvez se tornar fiéis e utilizarem mais o sistema transporte público. Então a empresa deixa de ganhar dinheiro por fazer um investimento simples em tecnologia. E Blumenau não pode andar para trás, nós precisamos avançar. E aqui eu estou falando só da modernização do sistema de pagamento, mas nós temos aí ampliação de novos horários, novas linhas, que é algo que a gente vem discutindo há muito tempo e Blumenau realmente não consegue avançar no transporte público porque a empresa está sentada em cima de um contrato milionário e de um contrato muito amarrado e confortável, né? E aí também por parte da empresa, da Prefeitura de Blumenau, ninguém dá uma trancada neles ali, peraí, vamos lá, me ajuda a te ajudar também. Até porque eu fui um dos únicos, Jorge, vereador, continuo sendo um dos únicos que voto contra ao subsídio. Aí você vai dizer, você é contra o subsídio? Não sou contra o subsídio. Acredito que o transporte público em todo o mundo inteiro, só vai sobreviver e só sobrevive em alguns lugares, principalmente nos países do primeiro mundo, quando há um subsídio por parte do poder público. Mas subsidiar uma empresa que presta um mau serviço, que presta um serviço ruim, com poucos horários, com poucas linhas de ônibus e com um preço tão caro da passagem, não faz sentido você subsidiar. Você está dando dinheiro para a empresa a esmo, a troco de tirar dinheiro do poder público e jogar
jogar numa empresa que não tem ofertado nada em contrapartida. E é engraçado, a gente observa agora a comemoração de alguns, você amplia um pouquinho de linhas e horários, como vem fazendo alguns ajustes, a gente viu aí recentemente o prefeito comemorando. Sempre lembrar que são apenas ajustes. Ajustes, a criação de linhas são muito poucos, você faz ajustes para melhorar. E aí quando você cria lá, vamos supor, 5 horários novos por mês, 2 horários novos por mês, você faz um ajuste, você comemora porque houve um aumento de pessoas, usuários. Óbvio que vai haver um aumento. Se você expandir o número de horários, se você expandir o número de linhas, se você tornar de volta o transporte público realmente agradável, vai ter as pessoas, mas quem é que hoje quer utilizar o transporte público do jeito que está? Não vai utilizar, infelizmente, a não ser quem é obrigado a fazer uso desse serviço. O que falta para a gente poder pagar a passagem de ônibus com Pix, cartão de débito e crédito? Falta agora a prefeitura fazer essa cobrança, essa exigência junto à empresa. Mas tem que alterar o contrato de concessão, vereador? Eu acho que não há necessidade de alterar. Não há necessidade de alterar, porque isso é um investimento em tecnologia. No contrato, inclusive, lembra que não havia necessidade, não tinha lá no contrato câmeras, não tinha, se eu não me engano, ar-condicionado, e mesmo assim foi colocado depois por um pedido da prefeitura. Então, se houver uma pressão por parte da prefeitura, inclusive acho que o sistema já está pronto, só fazer funcionar, né? E aí a gente entende que há uma má vontade por parte da empresa de fazer esse tipo de serviço. É lamentável. Bom, só para registro, tu não consegue carregar o cartão com cartão de débito ou crédito nos terminais de ônibus, já é uma vergonha, né? Isso já é uma vergonha. Ou seja, já é uma vergonha. Até isso. Isso quando tu não chega lá e o sistema caiu, não tem Pix. Exatamente. E muita gente fica na mão. Exato. Não, então, olha como nós andamos para trás no transporte público. Não tem uma iniciativa, não tem uma vontade de melhorar. Isso é triste, né? E aí que eu falo. Cabe aqui ao prefeito, e a gente já viu que se o prefeito tiver vontade, tiver coragem de chamar a empresa e dizer, não, vamos fazer, está acabado, a gente precisa fazer, precisa modernizar, mas a empresa, como eu falei, está sentada em cima de um contrato que, para mim, ao meu ver, já deveria ter sido revisto faz tempo, ou então até, se a empresa não colaborar, já devia ter sido, até cancelado esse contrato, porque já deu várias provas aqui de que houve quebra de contrato e a empresa não facilita em nenhum momento, porque, como eu disse, para ela tranquilo, ela vai receber, ainda recebe subsídio, isso é um absurdo, né? Que aí com o objetivo, quando a gente cobra muito, o subsídio é para diminuir a passagem. Diminuir a passagem? Você que está pagando a passagem aí, você acha que realmente esse valor é um valor justo e acessível? Então, para mim, realmente, esse subsídio não tem o menor sentido. Ano passado, se não me engano, foram 19 milhões, volta e meia são recursos, e 19 milhões, inclusive, foram tirados da manutenção, dos serviços de manutenção. De manutenção. Aí tu imagina, eu estou tirando de um lado para colocando o outro, então, no mínimo, que prestassem um serviço adequado. O senhor sabe que tem a construção da ETA 5, né? Exatamente. E os ônibus continuam lá, né? Olha que absurdo. Sabe o que eu lembrei quando eu comecei a passar lá e vi aquela situação? Eu lembrei da CPI do transporte público, em que foi questionado, né? Pô, mas tá no contrato, tinha que ter uma garagem, até agora não existe garagem, tá ocupando o terreno da prefeitura e agora a prefeitura precisa... Olha, e os ônibus estão lá. Mas olha, o ouvinte aqui, o quanto que é o agravante, a falta do poder público, a falta da prefeitura de ter a coragem, onde a empresa realmente toma as decisões. Ou seja, que absurdo. Está no contrato previsto a compra de um terreno, eles têm obrigação, para mim é um descumprimento de contrato. Isso por si só já seria o suficiente para romper esse contrato absurdo, né? Então falta coragem para botar na mesa, fazer como fizeram com a BRK, que na verdade ali todo mundo falava, não vai ter coragem, foi lá, assinou, não deveria ter assinado, depois foi lá e desassinou e fez... Que foi um ato de coragem. Que foi um ato de coragem, sim, parabéns, e tem que ser... não devia nem ter assinado, mas enfim, peitou. Então o que a gente precisa é isso, é coragem por parte do prefeito para peitar essa empresa e assim, acabou. E olha só a pachorra que vai chegar ao cúmulo, né? Daqui a pouco vai estar pronto a ETA, e nós não vamos poder utilizar a ETA porque ainda está lá os ônibus da Blue Mob, porque a prefeitura não teve coragem de dizer assim, querido, acabou, já deu, tá aqui no contrato, te vira, vai fazer o teu porque aqui eu preciso dessa garagem. Então, realmente, tô falando, é postura, é força, é firmeza por parte do executivo, que tem que chegar lá e botar essa empresa no seu devido lugar. Ela não está fazendo nenhum favor para nós, ela não está fazendo, ela está sendo paga e muito bem pago, com dinheiro público, ela está diretamente dos cofres públicos e com dinheiro financiado por parte das passagens em que o
passageiro paga. Então, como eu falei, de novo, tanto a questão do... A gente fala a questão do Pix, mas ele é só uma gota no oceano, né? Olha quanta coisa, você relembrou aqui, muito bem relembrado, a questão da garagem, enfim, tantos descumprimentos que nós tivemos aí contratuais por parte dessa empresa. Depois da pandemia, esse contrato que foi feito antes da pandemia, ela não cabe mais pós-pandemia, então havia necessidade. Inclusive, relembrando aqui, a gente conseguiu, quando me permitiram, né, porque nem sempre me permitem estar presente nas CPIs e ter a coragem de fazer o que a gente faz, que é perguntas objetivas e técnicas. Inclusive, estava o representante da Blumob naquele momento, e acho que foi por isso que depois eles me cortaram e não deixaram mais eu participar da CPI, onde a gente arrancou uma confissão dele de que ele realmente entende que o contrato precisava ser revisto, porque pós-pandemia aquele contrato já não cabia mais. Então, acho que a prefeitura tem tudo para chamar essa empresa e reorganizar esse contrato, refazer esse contrato, e se não quiserem refazer esse contrato, aí tem que realmente se pensar em futuramente findar, porque do jeito que está, o transporte público não vai durar muito tempo, infelizmente. A população é o que mais reclama hoje do transporte público e não tem saída, porque falta postura por parte do poder público municipal em fazer esse enfrentamento junto à empresa. E a CPI do esgoto, como é que o senhor tem acompanhado? Eu vi que o senhor também tem participado algumas vezes como convidado. Todas né? as vezes, aliás, todas. Eu sou o cara chato que estou lá presente. Mas tem acompanhado bastante, isso é importante. Eu tenho acompanhado de perto. Tenho que fazer um agradecimento ao presidente da CPI que tem me dado a liberdade para poder falar. 5 minutos para mim é pouco, mas dá para mim fazer um estrago, e a gente tem feito alguns estragos, tem feito algumas perguntas que, com todo respeito, nem todo mundo tem coragem de fazer, e eu tenho a liberdade, a independência e a coragem para fazer. Tentaram agora, nas últimas semanas, eles estão tentando limitar o meu poder de participação, né? Colocaram lá que tinha que fazer uma pergunta, enfim, estão tentando ainda de qualquer forma limitar o meu poder de participação, mas não vão, porque eu vou continuar participando. Então eu participei praticamente de todas as intervenções nas CPIs, e o que a gente observa ali é que quanto mais tu vai se aprofundando nesse contrato da BRK, mais tu te assusta, né? Mais coisas estranhas, e o último pronunciamento que teve ali das duas empresas aí, a LART e a LDM lá, a gente ficou bastante assustado. Agora, recentemente, a próxima vai ter agora a presença do ex-prefeito João Paulo Kleinerman, que é importante, foi ele. As pessoas não podem esquecer quem são os responsáveis. Então, quando você está passando por todo esse sufoco com a BRK e pagando caríssimo por isso, tem que saber quem foi os responsáveis, né? Foi lá em 2009 o prefeito João Paulo Kleinerman e os vereadores da época que avalizaram esse absurdo, né? Então, eu não estava naquela época. Enfim, o que eu tenho feito agora é exatamente fazer essa discussão na CPI. A gente vai se aprofundar, e se eu tiver a oportunidade, se eles não conseguirem me tirar, de continuar questionando, porque tem muita coisa que precisa ser esclarecido, né? Acho que o primeiro passo importante da CPI foi justamente a desassinatura do prefeito, né, que assinou e agora teve que desassinar, e a BRK está tentando na justiça e não está conseguindo, porque esse aditivo foi feito, e a gente fez eu fui o primeiro vereador a fazer uma denúncia no Ministério Público, né, justamente sobre a falta de transparência a falta de noção por parte desse aditivo, que não faz o menor sentido e vai prejudicar a população. Então, isso tudo eles falam de um erro lá atrás, em 2009. Então, é importante que o ex-prefeito João Paulo Kleinerman venha na CPI e esclareça, porque foi um erro lá atrás que culminou agora nesse problema que a população está passando aí, está pagando caro por um contrato mal feito lá em 2009, que é a mesma coisa, não? Vamos lá, é a mesma coisa que é o contrato da Blumob. Aliás, eu não entendo as gestões passadas como tem a capacidade de fazer péssimos contratos de concessão, né? Como fizeram com a BRK, como fizeram com a Blumob também. Então, realmente, a gente precisa rever isso. Os próximos gestores precisam entender que a responsabilidade que eles carregam quando fazer a concessão de um serviço, e ter um cuidado com esses contratos para não prejudicar a população. Talvez revisão em um curto espaço de tempo, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente. Talvez lá em 2009 a situação fosse outra, hoje é bem diferente. Então, os contratos de concessão podem incluir uma revisão a cada 5 anos, a cada 10 anos, mas existe com autonomia de mudanças. Exato, né? Mas existe essa revisão tarifária, a gente fala que é a mesma coisa, acho que é uma proposta muito parecida, mas ela sempre beneficia a empresa, não faz o menor sentido. Não, mas a revisão é tarifária, né? Exato, não é contratual. Precisa fazer, sim, uma revisão contratual, porque são, como tu mesmo falou, são contratos muito longos, e esse tempo... E as coisas mudam muito rapidamente. Muito rapidamente, a tecnologia evolui, então, quando você
você assinala um contrato hoje e faz e amarra ele, daqui a 10 anos esse contrato perde completamente a sua característica por conta da evolução normal, que é do dia a dia, né, da tecnologia, das pessoas e do formato da cidade também. Contratos mais curtos, então, né? Para a gente não acabar esbarrando em situações Exato. como nós vivemos agora. Exato. Vereador, recentemente teve uma audiência pública que discutiu segurança nas escolas, que é um tema do senhor também, né? Perfeito. O senhor também foi um dos vereadores ali que bancou essa audiência pública. Como é que foi esse encontro? O senhor visita muito as escolas. Bastante. A gente teve um começo de ano muito polêmico na rede municipal de ensino. Mudou alguma coisa? Como é que está a situação? Em questão de segurança, o senhor falou muito do botão do pânico, Sim. né? Bate na prefeitura, ao invés de bater na polícia militar. Como é que está toda essa situação? A gente fez uma fiscalização porque foi prometido o botão do pânico e as câmeras de segurança no município de Blumenau. Então a gente fez uma fiscalização, esse botão do pânico estava lá no CSO, nós fizemos inclusive fiscalizações in loco. Todo o CI, toda a escola que eu vou, a primeira coisa que eu faço é entrar na secretaria e dizer, ó, vamos apertar, eu vou apertar esse botão para saber se está funcionando, para saber o tempo de resposta. E a gente viu que não ficou a contento, a gente viu várias falhas nesses botões, tanto que teve várias falhas que a Secretaria de Educação teve que trazer para dentro do seu guarda-chuva, porque isso ficava antes no CCO, e eu mesmo falei, mas não faz o menor sentido isso aqui. Só para você ter uma ideia, você bate o botão lá, os caras vão ligar para a secretária da escola, vão ligar para a escola, vão ligar para a diretora, não faz o menor sentido isso. O tempo de resposta é muito demorado. Então a gente começou a perceber e depois também falhas no plano. Hoje, para ter uma ideia, não tem um plano de ação individualizado por causa da escola. Tem um plano que a Defesa Civil fez que é num geralzão, e eu mesmo questionei o secretário de Defesa Civil, deixando claro para ele que um plano de ação para todas as escolas, quem visita as escolas, quem conhece as escolas, por isso que eu digo, eu quero que o secretário da Defesa Civil, eu quero que o prefeito comece a frequentar as escolas para ver, cada escola tem uma característica diferente, cada escola tem um jeito, cada CI tem um jeito. Por exemplo, CI onde a minha filha vai, que é no município, tem uma rota diferente, tem que ser feito um plano de ação diferente de fuga de um outro CI, de uma outra pessoa, enfim. Então a gente começou a fazer essa fiscalização e essa audiência pública proposta inicialmente pela vereadora Cristiane Loureiro, e depois ela teve a sensibilidade de me acolher para que participasse junto com ela, porque sabe que a gente tem essa fiscalização e tem isso como algo, até porque aqui quem está falando é um vereador, mas é pai também, que tem o seu filho dentro da sua rede municipal pública e também está preocupado com a sua filha que está dentro de um CI. Então a gente tem esse trabalho como vereador, já tinha isso antes, agora muito mais forte, porque agora eu sou pai e minha filha está dentro de um centro de educação. Vive o dia a dia, né? Vive o dia a dia. E a gente vê, e eu fico preocupado lá no CI da minha filha, com as vulnerabilidades. A gente enxerga isso e tem feito dentro, com a direção, com a APP, algumas modificações, mas isso tem que ter por parte do município. Então, essa audiência pública foi importante, nós vamos fazer agora um grupo de trabalho que tem que ser constante. Quando se trata de segurança das crianças, ela não pode ser um assunto que vai ser esporadicamente quando acontece casos como foi lá no Rio Grande do Sul, como aconteceu aqui em Blumenau, como aconteceu em Saudades. A gente precisa entender, e o pai precisa entender, e o gestor público precisa entender que quando se fala de segurança pública, mas principalmente segurança das nossas escolas, ela tem que ser recorrente. Então, esse grupo de trabalho, a ideia é que ele fique permanente, para que a gente possa, sim, fiscalizar, acompanhar, propor, ajudar, porque, infelizmente, aquilo que se vende na propaganda e no papel não é aquilo que a gente vê. Uma coisa que eu discuti e eu vejo é os seguranças que estão lá na porta, que é importante e eu sou favorável a isso, mas muitos, e eu falei isso na frente para o responsável da empresa, não têm a qualificação, precisam ser qualificados, tem ótimos, tem pessoas muito boas, seguranças são excelentes, fazem um trabalho belíssimo, e eu conheço alguns, porque tenho visitado os nossos educandários, mas tenho entrado em alguns educandários que, pelo amor de Deus, né, o cara realmente não tem o mínimo condição de estar dentro de um centro de educação infantil, então, ou de centro de educação do município. Então, precisa ter esse preparo e precisa ter essa capacitação desses profissionais. Então, são várias coisas que a gente precisa aqui, não só eu, enquanto vereador, e faço aqui um chamamento para os pais precisam estar atentos. Quando você leva seu filho e sua filha, como eu também faço, você fique atento ao seu entorno, vê as falhas,
participe da PP, cobre do prefeito, cobre dos vereadores, eu estou aqui para ser cobrado também, porque a gente precisa realmente estar atento. Nós não podemos permitir que aconteça novamente esse episódio aqui na nossa cidade. E a gente tem mecanismo para isso, tem recurso para isso e tem, obviamente, a inteligência e a capacidade de se organizar para que isso não aconteça. Vereador, e câmeras de segurança em sala de aula? O senhor professor, houve uma manifestação do sindicato contrário à instalação de câmeras dentro da sala de aula. Qual é a visão do senhor? Bom, eu votei favorável, ponto. E agora eu vou falar minha visão como professor. A câmera de segurança dentro, lógico, essa questão de ter áudio, coisa e tal, já é um pouquinho de exagero, mas as imagens, elas são importantes, porque eu, enquanto professor, muitas vezes precisei de uma câmera para poder realmente filmar e provar que eu estava certo, e não tinha. Então, ela é para uma segurança para os professores, ela é uma segurança para os pais e para as crianças também. Então, me perdoem, quem não deve não teme, não tem nada a esconder. Eu, enquanto dava minha aula de matemática, eu ia lá para dar minha aula de matemática e fazia o melhor que eu podia, então não tem problema. Pais assistiam às minhas aulas, não tem problema nenhum. É uma questão de segurança, sim. Eu entendo e lamento que realmente tenha acontecido isso, das pessoas, algumas pessoas refutarem essa ideia, mas ela é importante. Lógico que não pode ser disponibilizado, porque tem a questão da criança, tem a questão do professor também, não dá para você disponibilizar. Mas isso guardado e realmente sendo utilizado essas imagens quando for necessário para proteger a segurança do professor, proteger a segurança dos alunos e dos pais, se faz necessário sim, e eu sou favorável. Alimentação e uniforme escolar. O senhor visita muitas cidades. Está tudo em dia já ou ainda tem alguma dificuldade? Ainda não, ainda tem bastante dificuldade. Inclusive, ontem mesmo eu tive que intervir em alguns nossos educandários, os fogão mesmo. O cardápio a gente tem cobrado, o cardápio não tem seguido muitas vezes, tá no cardápio uma coisa e alimento é outra, então a gente está muito atento a isso. Ontem eu fui, a gente visitou 2 educandários onde os fogão mesmo, que faz, prepara o alimento, em estado lastimável, então a gente teve que intervir isso, inclusive de manhã tiveram que fazer a manutenção de um fogão, mas a gente quer a troca desse. Então tem muita coisa que tem que ser fiscalizado. A alimentação ainda não é aquilo que a gente, não está do jeito que a gente quer. E cabe aí ao vereador, cabe ao pai, cabe ao gestor ficar atento, e a gente tem feito essas cobranças, esse diálogo direto. No dia 2, ali na véspera de feriado, ali na segunda-feira, eu estava na Secretaria de Educação discutindo justamente isso com relação à alimentação. A gente está em cima, está cobrando. A questão dos uniformes também precisa ser realmente adequado. Nós precisamos fazer a licitação já. Eu tenho cobrado. Você precisa fazer a licitação do uniforme já, o quanto antes. Não dá para fazer no final do ano para receber, porque demora muito para receber. Esses uniformes têm que estar pronto para ser entregue para as crianças no primeiro dia de aula. E para isso você precisa antecipar a licitação. A licitação, no máximo, estourando, tem que ser final de outubro, para que dê tempo para correr todos os prazos, a fabricação, para quando chegar em fevereiro, cada criança, ao chegar, já tem o seu kit escolar, já tem. Então isso é antecipar. Você precisa se planejar e se programar para antecipar essa licitação. A Secretaria de Educação entendeu isso, está se organizando para fazer isso, e eu tenho em cima para cobrar. A mesma coisa da licitação da alimentação, ela precisa ser feita o quanto antes. O contrato, se eu não me engano, vai até janeiro, esse contrato emergencial, e aí se não fizer o quanto antes, a gente já precisa fazer a licitação da alimentação anterior, ter a empresa pronta, para chegar no primeiro dia de aula, não for aquele Deus nos acuda como foi agora no começo desse ano agora, que foi terrível. A aula iniciou no dia 10 de fevereiro, meu dia de aniversário. O meu dia de aniversário eu estava o dia inteiro visitando as escolas, ficando em cima, apagando incêndio, porque faltava cozinheira, faltava comida, faltava isso, faltava aquilo. Então você precisa se antecipar. E eu tenho cobrado da Secretaria de Educação para lançar esse edital o mais rápido possível, para não... E é organização, é planejamento. No dia 1º tem que estar tudo pronto, as escolas têm que estar prontas para receber os alunos, com o material, com o uniforme escolar, com a merenda em dia, tudo certinho. Mas é organização, tem que se antecipar e fazer as licitações anteriormente. Outro assunto que gerou e gera muita discussão é a fiscalização de ciclomotores e o projeto de regulamentação de autopropelidos, que ainda não chegou na Câmara de Vereadores. Verdade. A promessa era o mês passado, passou todo o mês, não chegou. A gente precisa regulamentar.
Como é que o senhor vê tudo isso? Como é que o senhor acompanha? O senhor tem alguma preocupação em especial com esses modais de transportes que vão surgindo em meio a todo esse trânsito que a gente vive? Mais uma vez, é lamentável, a prefeitura só tomou frente e só tomou uma decisão para se impor nisso, porque, Jorge, teve uma ação do Ministério Público cobrando isso, porque se não cobrasse ia ser deixado. Depois foi dito, a gente orientou, a gente fez, que é a falácia, né, de que se a gente orientou, a gente tentou orientar. Desculpa, não fizeram a sua parte. Nós, na Câmara de Vereadores, estamos aguardando, sim, esse projeto de lei para poder votar, fazer a discussão e fazer a votação. As pessoas vão perguntar, por que estão esperando, por que não faz? Porque eu não posso fazer pela Câmara de Vereadores, né? É inconstitucional, tem que vir do Executivo. Então, tá uma demora, tá enrolado, eu não sei a quem possa interessar. A gente tá levando muita sorte, graças a Deus. Deus tem sido bom conosco, não tem acontecido nenhum acidente que vitimou, que tirou uma vida, mas a gente tem escapado. A gente tem ouvido e tem visto alguns acidentes que por pouco não tem aí ceifado a vida de alguém. Então, antes vai esperar ceifar a vida de alguém para poder realmente regulamentar e mais, fiscalizar. Então, agora parece que estão fiscalizando, isso é importante. Continue fazendo isso, mande para a Câmara, que a Câmara aprova mais rápido possível a regulamentação disso da melhor forma possível para garantir, sim, a segurança. É um transporte importante, é um modal importante, a gente não exclui isso, mas não dá para deixar, como a gente está vendo aí. À vontade, porque a gente está vendo aí, com todo respeito, o que mais reclamação é na saída de escola, meninos que sem capacete, sem nada, que não tem nem tem 14, 15, menos 16 anos, andando, é o que a gente mais escuta aí, andando que nem louco nessas... Então, peraí, não dá para deixar solto, porque realmente precisa ter essa fiscalização. Mas é um transporte importante, a gente defende esse modelo de transporte, mas ele precisa realmente garantir a segurança, não só de quem está usando, mas de quem está pedestre também. Pedestre também, né? Porque o que a gente vê é o pedestre passando susto e quase sendo atropelado às vezes por um menino que está utilizando esse transporte de forma inadequada. E aproveitar também para chamar a atenção dos pais. O patinete individual não é para botar a criança em cima e levar para a escola, né? Cara, isso é um perigo e de uma irresponsabilidade muito grande. É lamentável. Mas, enfim, por isso que eu estou dizendo, é importante a fiscalização. A gente informa, vocês aqui na rádio falam, a gente fala, a prefeitura, né, fez algumas campanhas aí, mas não adianta. Infelizmente, a pessoa só vai entender quando doer no bolso. É lamentável isso. Quando ele for abordado e for, não pode, a partir de agora vai ser multa. É lamentável. Eu não gosto da multa, né? Eu não gosto da forma, mas não tem outro jeito. Tem gente que não consegue entender o risco que é, às vezes, colocar o seu filho pequeno ali e realmente andar num trânsito caótico, muitas vezes aqui da nossa cidade. É verdade. Vereador, muito obrigado pela participação do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Eu agradeço, gosto muito de estar presente aqui. A hora que precisar, você manda, chama que a gente vem. Obrigado, Jorge. Obrigado, vereador professor Gilson de Souza, falando aqui com a gente nesta manhã.